Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre fórmulas químicas, como determinar as fórmulas das substâncias, que seja fórmula percentual, fórmula mínima ou fórmula molecular. Encontrar a fórmula de uma substância é descobrir quais são os elementos químicos presentes, quais as proporções que eles se combinam em massa e em quantidade de matéria, e esse é o trabalho elementar do químico. O químico, ele recebe uma amostra de material e ele vai efetuar uma série de procedimentos para testar suas propriedades, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, determinar se o material tem uma ou mais substâncias. E nós dissemos que essa análise, chamada de análise elementar, ela pode ser dividida em análise qualitativa e análise quantitativa. Então, a análise qualitativa é justamente para descobrir quais os elementos, quais as substâncias são formadas e as reações de decomposição, seguidas de testes padronizados, são parte desse processo. E no caso da análise quantitativa, ela tem por finalidade descobrir a proporção em massa e volume que a substância aparece. Nesse caso, ele exige equipamentos e medidas precisas. Nós utilizamos basicamente cálculos estequiométricos, regras de três, para a gente determinar a fórmula das substâncias. E antes da gente praticar um pouco esses cálculos para determinação de fórmulas, a gente precisa chamar a atenção de vocês sobre a aplicação da química qualitativa e quantitativa, dessas análises elementares, dessas análises imediatas, na química forense. É basicamente o alicerce da química forense, cujo principal objetivo é desvendar crimes, angariar provas, elucidar fatos. Esses crimes tanto podem estar relacionados a atos violentos, a assassinatos, a mortes, ao consumo, ao tráfico de drogas, quanto também a crimes praticados com a saúde pública, adulteração de fórmulas, enfim. Então, a fórmula percentual, como o nome sugere, ela vai dar o percentual da substância. A fórmula mínima é a menor possibilidade dos elementos aparecerem na substância. Já a fórmula molecular, ela vai indicar mais precisamente o número de átomos de cada elemento de uma molécula na substância. Então, para entender como calcular o percentual, a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular, é bom a gente praticar um pouquinho. Então, vou apresentar a correção do exercício da página 121 para servir de base que você possa fazer outros exercícios, outros problemas que trabalhem com essa questão. Então, o problema propõe que você determine a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular das substâncias relacionadas nos itens abaixo. A primeira delas é a glicose. Então, por meio da fotossíntese, os vegetais fabricam glicose, cujas moléculas se combinam para formar celulose, que constitui parede celular, e amido, que é armazenado em diversos órgãos vegetais. A decomposição de 1,8 gramas de glicose produziu 0,72 gramas de carbono, 0,12 gramas de hidrogênio e 0,96 gramas de oxigênio. Então, para obter a fórmula percentual, nós precisamos armar 3 regras de 3. Uma,
que vai apresentar a amostra, a quantidade da amostra de glicose, que é 1,8 gramas, quantas gramas de carbono se obteve, que foi 0,72 gramas, e calcular esse valor em cima de 100 gramas de glicose, para que a gente possa achar a fórmula percentual. Então, se em 1,8 gramas de glicose eu obtenho 0,72 gramas de carbono, em 100 gramas de glicose vou obter quanto de carbono? Então, resolvendo a regra de 3, nós temos 40 gramas de carbono. Nessa mesma amostra, eu vou obter 0,12 gramas de hidrogênio. Em 100 gramas, eu vou obter quanto de hidrogênio? Então, eu vou ter 6,67 gramas de hidrogênio. E de oxigênio, eu tenho 0,96 gramas na amostra de 1,8 gramas de glicose e em 100 gramas, 53,33 gramas de oxigênio. Portanto, a fórmula molecular fica carbono 40%, hidrogênio 6,67% e oxigênio 53,33%. A fórmula mínima, eu vou trabalhar com o resultado da fórmula percentual, carbono eu encontrei 40%, hidrogênio 6,67, oxigênio 53,33. Vou dividir pela massa de cada átomo. Então, de carbono eu tenho 12, de hidrogênio a massa atômica é 1, de oxigênio é 16. Os resultados são, respectivamente, 3,33, 6,67, 3,33. Vou dividir todos pelo menor deles, que é 3,33. E obtenho a fórmula mínima, carbono 1, hidrogênio 2 e oxigênio 1. A fórmula molecular, eu vou calcular a massa da fórmula mínima, que nesse caso é 30 gramas por mol, e vou dividir a massa molecular pela massa da fórmula mínima. A massa molecular é 180 gramas por mol, dividido por 30 é igual a 6, vou multiplicar pela fórmula mínima, então carbono 1 vezes 6, 6, hidrogênio 2 vezes 6, 12, e oxigênio 1 vezes 6, 6, a fórmula molecular é C6H12O6. Na letra B, nós temos uma outra substância, o acetileno, que é usado como gás de maçarico, cuja chama azul atinge 3.000 graus, pode cortar chapas de aço. A decomposição de 1,3 gramas de acetileno, ele produzia 1,2 gramas de carbono e 0,1 gramas de hidrogênio. Com os dados do problema, nós vamos armar as regras de 3. Para a amostra de carbono, para a quantidade de carbono na amostra de 1,3 gramas de acetileno, eu vou obter 92,31 gramas de carbono em 100 gramas. E na amostra eu obtenho 0,1 grama de hidrogênio, em 100 gramas eu vou obter 7,69 gramas de hidrogênio. A forma percentual, então, é carbono 92,31%, hidrogênio 7,69%. A fórmula mínima, eu vou dividir esses valores encontrados na fórmula percentual pela massa atômica de cada elemento. Então, do carbono, 92,31 dividido por 12, o resultado é de 7,69. Hidrogênio, 7,69 dividido por 1 também é 7,69. Dividindo todos por esse valor, eu vou ter a fórmula mínima C1H1. E a fórmula molecular do acetileno, o processo é calcular a massa da fórmula mínima, depois dividir a massa molecular pela massa da fórmula mínima. 26 gramas é a massa molecular, a da fórmula mínima é 13, o resultado é 2 e vou multiplicar pela fórmula mínima. Então, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2, portanto, carbono 2, hidrogênio 2 é a massa, a fórmula molecular do acetileno.
Continuando, na mesma questão 25, a letra C, ele propõe que você encontre a fórmula percentual mínima e molecular do benzeno, que é um líquido amarelo. Ele é inflamável, ele é altamente tóxico, cancerígeno, mas possui muitas aplicações, como fabricação de pesticidas, fluidos hidráulicos, borrachas, corantes, detergentes, explosivos. A decomposição de 3,9 gramas de benzeno produziu 3,6 gramas de carbono e 0,1 grama de hidrogênio. Armando a regra de 3, nessa amostra de 3,9 gramas de benzeno, nós obtivemos 3,6 gramas de carbono e em 100 gramas eu vou obter 92,31 de carbono. E em 3,9 de benzeno, eu obtive 0,3 gramas de hidrogênio, em 100 gramas eu vou obter 7,69 gramas, portanto, a fórmula percentual é carbono 92,31% e hidrogênio 7,69%. A fórmula mínima, nós vamos dividir pela massa do carbono, pela massa do hidrogênio, coincidentemente é a mesma fórmula do acetileno. A fórmula mínima é CH. Para calcular a fórmula molecular, eu vou ter a massa da fórmula mínima, que é 13 gramas por mol, a gente já calculou lá no acetileno. Então, a massa molecular é de 78,11 gramas por mol do benzeno, dividido por 13 vai ser 6. Então, a fórmula do benzeno, a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Continuando, na questão de número 12, traz uma outra substância que é o ácido oxálico. Ele inibe a absorção de cálcio pelo organismo, é encontrado no chocolate. Assim, a criança que toma somente achocolatados, ela não aproveita o cálcio que o leite oferece. A longo prazo, ela pode apresentar deficiência desse material. A decomposição de 9 gramas de ácido oxálico produziu 0,2 gramas de hidrogênio, 2,4 gramas de carbono e 6,4 gramas de oxigênio. Portanto, a fórmula percentual, eu vou dividir 9 gramas de ácido oxálico, encontrei 0,2 gramas de hidrogênio, em 100 gramas eu vou obter 2,22 gramas de hidrogênio. Carbono, eu obtive 2,4 gramas nessa amostra, em 100 gramas vou obter 26,67. E o oxigênio, eu vou obter 71,11 gramas de oxigênio, portanto, a fórmula percentual é hidrogênio 2,22%, carbono 26,67%, oxigênio 71,11%. A fórmula mínima, eu tenho que calcular pela fórmula percentual encontrada, eu vou dividir pela massa de cada elemento. Então, carbono 2,22, hidrogênio 2,22, oxigênio 4,44. Dividindo pelo menor, eu vou obter a fórmula mínima CHO2. A fórmula molecular, eu tenho a massa da fórmula mínima, que dá 45 gramas por mol, a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima, eu tenho a massa molecular 90 gramas por mol, dividido por 45 é igual a 2, a fórmula molecular, então, é C2H2O4. Bem, por hoje é só. Vocês viram como calcular a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. Na próxima aula, a gente continua resolvendo, corrigindo todo o exercício. Até lá. Tchau. Até a próxima.